Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus, família! Estamos começando o programa Família, um projeto de Deus. Nos encontramos sempre às sextas-feiras, nessa sequência de conteúdos voltados para a família, que esses conteúdos são transmitidos pela TV Manaim, canal 126, pelo Sistema Embratel, também pelo canal 85 da Sky Livre, e você também pode estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E se tiver, não esqueça, curta, comente e compartilhe, porque isso faz com que esse conteúdo que você está assistindo, que é dirigido a você, a sua família, seja oferecido para mais pessoas. É muito importante, tá bom? E aqui você vê os pastores que estamos juntos hoje aqui para tratar desse assunto, do assunto voltado para a família, dentro da palavra. Daqui a pouquinho você vai saber de qual família nós vamos falar hoje. Eu vou apresentar aqui o pastor Marcelo Ferreira. Paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor companheiros, paz do Senhor a todos que estão conosco. Amém. Pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos que participam conosco. Amém. O meu lado direito aqui, pastor Wallace Rosete, paz do Senhor Wallace. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor pastores, paz do Senhor aos irmãos que nos assistem. Muito bem. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a família de Moisés. Nós vamos aprender com a experiência da família de Moisés, e eu já vou pedir ao pastor Marcelo Ferreira que leia um texto da palavra e já faça uma introdução acerca deste assunto. O texto que nós vamos ler é Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Nós gostaríamos de destacar aqui 2 palavras nesses versículos: recusou e escolheu. O que é uma criança criada no temor do Senhor, na palavra do Senhor. Moisés, até os 3 meses de idade, havia um decreto de Faraó para que os meninos hebreus fossem já sacrificados, mortos no nascimento. Até os 3 meses a mãe o escondeu, depois ele é colocado no rio, no cesto. O Senhor lhe dá um bom encontro, a princesa, a filha de Faraó, a encontra. Ele volta para a sua mãe e fica ali até ser desmamado, até uma certa idade, 6, 7 anos. E nesse período, a mãe ensinou sobre o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, a palavra, o temor. Aí você vai encontrar um adulto que, na hora que chegou da hora de decisão, ele recusou. E depois ele escolheu viver com o povo de Deus. Uma criança criada na presença do Senhor, na palavra, na doutrina, na hora que chegar a hora dela, ela vai ter condições de recusar o mundo e escolher fazer parte do povo de Deus. Glória a Jesus. Quando a gente entra, aliás, a palavra ela é maravilhosa. Eu ia dizer, quando a gente entra nesse texto ou nesse episódio bíblico, a riqueza de ensinos, de revelações, é a palavra viva, aplicável a nós hoje. Então, eu queria sugerir aqui que nós fôssemos identificando, pontos que podem ser aplicados. Por exemplo, o primeiro ponto é o momento no qual Moisés nasceu. Ele nasceu num momento de juízo. O que aconteceu é que Faraó viu o crescimento do povo hebreu e ele falou assim, não, peraí, vamos fazer um negócio aqui para segurar, porque isso aí, até do ponto de vista estratégico, daqui a pouco esse povo vira um exército aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar os meninos que nascerem. Chama as parteiras, orienta as parteiras, que os meninos que nascessem fossem jogados no rio. As meninas deixassem viver e os meninos fossem... Então Moisés nasceu num momento de juízo, um momento em que aquele ambiente onde o povo de Deus vivia era um ambiente de sofrimento, de luta e de juízo. Como é que nós podemos trazer isso hoje? Porque quando você pensa hoje, no momento que nós vivemos, numa criança que chega num lar de servos da obra, a gente se preocupa. Com certeza. A criança que nasce hoje, você já é avô, né? Sim. Pronto. Eu ainda não, embora tenha idade para ser. Mas a gente vê o mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo que está sob um juízo. Que é profético. É um momento que precede a volta de Jesus.
A atitude e que Marcelo leu aqui, ele foi escondido pela mãe, pelos seus pais. Como é que nós aplicamos isso na vida hoje, de um lar, de um casal que tem um filho, uma criança? No livro de Êxodo, né, que narra o nascimento de Moisés, tem dois aspectos aqui importantes, né? Primeiro, que ela esconde o menino, né? Ela escondeu o menino. E se nós pararmos hoje, como é que nós vamos esconder os nossos filhos desse momento bem mencionado por você, né? É na oração, é no clamor. Interessante que foi 3 dias, né? Toda vez que a gente fala de 3 dias, a gente está falando de morte e ressurreição, né? Então foi 3 meses da mesma situação. Mas o mais importante aqui é que a mãe, Joquebede, sua mãe, ela quando inteirou o tempo, o menino tinha que ser lançado no rio. Não tinha como. Nós estamos vivendo esse momento que nós não podemos guardar os nossos filhos trancados dentro de casa, não é verdade? É o momento que ele vai ter que ir para o mundo. Só que ela preparou. Ela betumou o cesto, né, usando betume, né, que fala justamente da cobertura do poder do sangue de Jesus, para depois lançar o rio. E aí veio o livramento. Então, o que é o ensino que vem aí? É o clamor. O seu filho vai sair para a escola, seu filho vai sair, ore por ele, clame pelo sangue de Jesus, betume ele, proteja ele. Esse aspecto que eu me lembro, eu ainda jovem, a irmã Sara falando sobre isso, né? Betumar por dentro e por fora é o clamor dobrado. Então, que é essa expressão, né? Que é betumar por dentro e por fora. Porque vai proteger, né? Não tem jeito, ele vai ter que ir para a escola, vai ter que conviver com o mundo, com esse mundo desajustado que nós estamos vivendo. Aí a solução é ensinar, né, e orar por ele. Então ali foi uma das primeiras providências, né? Ela orou e o livramento veio, né? A própria princesa, né, filha do faraó, quando o achou, logo o Senhor providenciou um jeito de ele ser guardado, né, pela própria mãe. Então, o Marcelo aqui abordou 2 expressões no texto que ele leu. Recusou e escolheu. Recusou e escolheu, que foi a decisão de Moisés, né, já como reflexo da sua experiência ainda na casa dos seus pais. Né? E aqui a gente vê também 2 ações dos pais de Moisés. A de esconder no momento que precisava ser escondido, preservando, entendeu, da ação do adversário, e do momento em que precisava ser exposto, betumando por dentro e por fora. E você vê, Josias, né, o Fernando, que existe em relação às crianças, em todos os tempos, um projeto de morte. Ali, claramente, a ordem de Faraó, que era o poder que estava ali comandando, que as parteiras matassem as crianças. Nós vamos encontrar a mesma operação, o mesmo poder no nascimento de Jesus, quando Herodes dá uma ordem que todas as crianças até 2 anos matassem todas as crianças. E esse poder está agindo hoje. A grande diferença hoje é que esse projeto de morte hoje não é mais física, como foi lá. Há um projeto hoje para gerar a morte espiritual nas crianças. Porque as parteiras, veja que interessante, elas tiveram temor ao Senhor, porque aquelas crianças hebreias que ele estava matando seriam crianças que mais na frente iam ser sacerdotes, ia ser um levita, podia ser um rei de Israel, podia ser um profeta de Israel. Olha quem eles estariam matando, não eram só crianças. Então elas temeram a Deus. Então hoje é um projeto não mais físico, mas espiritual, para matar espiritualmente crianças que um dia vão ser pastores, vão ser profetas, vão ser senhoras à frente. Agora, em todas as 3 citados aqui, a gente vê também o Senhor se levantando pelas crianças, né? Sempre agindo. Agiu lá em Israel, no Egito, agiu em Israel e tem agido nos nossos dias para que nossas crianças, com todo esse ataque que tem hoje a criança hoje, com tanta informação para deformar, Deus tem preservado as nossas crianças. Né? É o complemento, ou seja, é a ação de Deus, é o recurso de Deus, mais a postura, a sabedoria dos pais, da família, na condução da situação como um todo, né? Porque não é uma situação pontual, isso não está acontecendo só num dia, não é só hoje, é hoje, amanhã, depois, quer dizer, exatamente. A palavra do Senhor diz que 3 meses foi guardado, depois houve todo um processo que a gente vai falar sobre ele, depois, quer dizer, é algo contínuo, continuado em todas as etapas da vida da criança. Agora, Fernando, se você quiser complementar alguma coisa sobre esse aspecto, mas eu queria te perguntar agora sobre um outro
membro da família, que foi a irmã de Moisés. Qual a atitude dela? Não, é só antes de comentar sobre a irmã, eu acho que é importante destacar aqui que essa atitude dos pais, né, essa decisão de escondê-lo, não foi uma atitude pela razão, baseado nos recursos ali humanos, materiais. Foi uma decisão pela fé. Então, não deve ter sido fácil, porque, como o Marcelo já frisou, era um decreto do rei do Egito, a nação mais poderosa do mundo, né, naqueles dias. E a Bíblia diz assim, não temendo a ira do rei. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, o governo da minha casa não pertence ao rei do Egito. O governo da minha casa pertence ao rei dos reis. Glória a Jesus. Ele é que governa a minha casa. Né? As decisões aqui não são baseadas nas decisões do rei do Egito. As decisões aqui são baseadas na vontade do rei dos reis. É ele que é o governo. Então, essa atitude dos pais ali, né, tanto que está registrada aqui como aqueles que agiram pela fé e o nome do Senhor foi glorificado e foram vitoriosos. Né? Então, é importante destacar e que o servo de Deus, ele vive pela fé. Né? Ele caminha pela fé. As decisões dele são pela fé no sentido de preservar aquilo que são as bênçãos do Senhor na nossa vida. Porque eles olharam para o menino e disseram assim, e viram que era formoso. Né? Então aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que vem do Senhor, é maravilhoso. Né? E a Bíblia assim, e não temendo a ira do rei. Então ela tomou uma decisão pela fé e o Senhor colocou a mão e a vida ali foi preservada porque o decreto era de morte, né, Marcelo? Exato. Em relação à irmã que você falou, tem um ponto muito interessante. Que, lógico, o cesto ali é uma coisa extraordinária que a mãe fez e tudo, mas só o cesto não bastava, porque era preciso que houvesse um acompanhamento. Depois que põe um cesto no rio e o cesto desce rio abaixo, você tem a correnteza. Qual era o grande perigo? O cesto virar, porque podia acontecer com a correnteza uma pedra e aí tudo se perdia. E aí a mãe, muito sábia, ela falou, você vai acompanhando. Ela foi à margem acompanhando. Então a criança, mesmo criada na presença do Senhor, mesmo com oração, clamor, os pais precisam acompanhar. Com quem está andando? Isso. Quem são os amigos da escola? O que está vendo na internet? O que está vendo no WhatsApp? Porque o cesto pode virar. Tem tanto exemplo de servos, de crianças nossas na igreja, na adolescência, que a cabeça vira às vezes. No Moisés não aconteceu. Mas como ela vinha acompanhando, se o cesto virasse, ela ia entrar e desvirar. Então, quando há um acompanhamento, pode acontecer com qualquer criança isso. Às vezes dá uma virada assim, vira a cabeça um pouco, mas ela sendo acompanhada, ela vai ser socorrida e vai continuar o seu destino na presença do Senhor. Eu acho interessante nesse texto que é muito comum em todas as abordagens que nós fazemos em relação à família, a gente está tratando dos pais com os seus filhos ou eventualmente dos filhos com os pais, porque é uma promessa para os filhos, né? Honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento com promessa. Mas eu vejo aqui também o aspecto da família como um todo. A irmã ali, ela foi obediente, ela foi atenta. Às vezes isso é importante. Às vezes o pai e a mãe não estão vendo uma coisa que um irmão, um primo, está vendo. Né? Rapaz, olha só, cuidado, não mexe com isso não. Fica atento, entendeu? Deus tem uma bênção para a sua vida e tal. Quer dizer, o senhor amplia aqui o ensino desse cuidado e dos resultados desse cuidado para os demais membros da família. Houve ali uma participação da família, não só da mãe e do pai, e nós vimos várias vezes na Bíblia, várias experiências que a mãe, de postura da mãe, como tratamos sobre Ana, por exemplo, né? Mas ali você tinha mais um membro da família que estava ali obedecendo a orientação.
interessante que o pastor Fernando mencionou aí o aspecto da fé, né? E lá no livro de Hebreus, do verso 27 ao verso 31, narra as decisões tomadas pela fé. Todos os versos. Pela fé deixou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé passou... Então, ele mostra os aspectos, porque os atos de justiça de Deus acompanham os atos de fé. Glória a Jesus. Então, quando a mãe tomou a decisão de Betumar lançar no rio, e a irmã dele acompanhou, era um ato de fé. Porque onde que vai parar? Daí, o que aconteceu? Deus botou a filha de Faraó para achar o cesto. Podia ter sido outra pessoa. Né? E ela, como você mencionou, como ela estava por perto, né, Marcela, acompanhando, ela logo deu a dica. Fantástico. Né? É extraordinário como é que a providência de Deus em cima de uma decisão de fé. Então, quando ele toma uma decisão de fé na nossa vida, junto aos nossos filhos, à nossa família, quem vai organizar isso para frente é o Senhor, é o Deus. E um outro ponto aqui, José, importante, é o poder do exemplo. Né? O exemplo dos pais na vida dos filhos. No verso 23 diz assim, foi o verso lido, que os pais não temeram o mandamento do rei. Eles não temeram. E no verso 26, quando Moisés escolhe não ser chamado filho da filha e deixar o Egito, a Bíblia diz assim, 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Então, a mesma decisão, da mesma forma que os pais agiram ali, né, serviu de exemplo para a decisão dele, quando ele precisou tomá-la, né, e ele tomou da mesma forma que os seus pais. Então, assim, é o exemplo de uma atitude, de uma escolha, de uma forma de agir dos pais perante os filhos, aquilo fica, e o filho, na hora de tomar a decisão dele, ele toma baseado naquilo que ele presenciou e que foi exemplo na vida dele. E foi, pastor Fernando, Marcelo, e foi o que a mãe Joquebede fez durante o período que ela cuidou. Ela incutiu, né? Ó, meu filho, você é hebreu. Treinou, né? Você está aqui no Egito, mas você é hebreu. Quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi defender o hebreu. Exatamente. Porque se moveu por dentro, né? Então já estava impregnado nele essa você é hebreu. E aí, pai e mãe, o que você está falando para o seu filho? O que você está ensinando que ele é? Qual a identidade que você está formando nele? Simplesmente ele é membro de uma instituição ou ele é hebreu? É um servo ou de ele Deus, é servo de Deus? Está sob uma promessa, está dentro de um projeto. Porque isso é fundamental, porque vai interferir nas decisões que ele vai tomar. É só desse jeito que lá na frente ele vai recusar ser filho de Faraó para ser contado como povo de Deus. Né? Como povo de Deus. Josias, tem uma expressão que eu acho bonita, né, nesse texto, que foi o testemunho, a palavra das parteiras para Faraó, quando elas são indagadas. Ele fala, mas como que vocês não estão provocando o aborto, a morte dos meninos, dos hebreus? A resposta foi extraordinária, assim, elas são muito fortes. As hebreias, as mães hebreias são muito fortes. Quando a gente chega, já aconteceu. Isso é uma grande verdade. A mulher, a mãe em si já é uma força, que é um afeto natural. A mãe tem a maternidade, é uma força extraordinária. Agora, somando a isso, ela sendo uma serva de Deus, as hebreias são muito fortes. Né? Glória a Deus. A serva do Senhor que é mãe, ela tem uma força que as outras mães não têm. Que é a força da oração, a força da doutrina, a força de um corpo que está junto, a força das orações pela madrugada, a força de uma revelação. Você chamar um filho de pegar uma revelação, a força de uma imposição de mãos. Então, é essa a conclusão extraordinária. As mães hebreias são muito fortes, né? Glória a Jesus. Porque o Deus é muito forte que elas servem, né? Marcelo, você fez uma comparação aqui de Moisés e o seu nascimento no momento onde havia uma ordem, um decreto com o Senhor Jesus, né, e depois com o momento que nós vivemos hoje. E há um aspecto também de Moisés em relação ao Senhor Jesus, é que no momento em que a filha de Faraó, sabendo que ele era hebreu, porque ela sabia pela manta,
pelas roupas de Miriam. Não, onde é que mora a sua mãe? Não, minha mãe é hebreia, mora ali. Tal. Não, vamos lá, nós vamos levar, eu vou entregar para ela cuidar. Ela sabia que ele era hebreu. Mas isso é uma reflexão que nós podemos fazer. No momento em que a filha de Faraó, ela age dessa maneira em função de todo esse projeto, aquele decreto cai. Porque se o filho da filha de Faraó é hebreu, como é que ia mandar continuar matando filho hebreu? Então Jesus é aquele que veio e que derruba esse decreto, esse juízo. É o único que pode derrubar esse decreto, né, esse juízo, que pode livrar, salvar os nossos filhos dessa ação. É uma pena que o nosso tempo já está indo, mas a gente tem algum tempinho ainda para falar. Não sei se vocês querem ainda abordar alguma coisa em relação a esse fato. Você falou esse fato aí, quando ela dos meninos dos hebreus é este, né, na verdade, é muito interessante como é que ela identificou, sem que ninguém falasse. Né? Sim. Então, nós também somos identificados assim, né? Às vezes é comum, né? As pessoas, pelo testemunho que ela fala, não, pelo testemunho, pela forma dela se vestir, pela forma dela falar, de se comportar, a pessoa sabe, esse aí é crente, é servo de Deus, né? Não é verdade? Então, ela ficou registrado isso, né? Eu acho que é muito importante quando você é identificado, sem que ninguém fale nada, você é identificado, olha, que o servo do Senhor, né? Você vê algumas crianças na igreja que são diferentes, né? Você vê logo, o jeito de falar, quer participar. Esse é hebreu. Glória a Deus. Esse é servo. Eu queria que vocês abordassem rapidamente aqui, antes de nós encerrarmos, nosso tempo já está corrido, que tudo isso que aconteceu, toda essa experiência que aconteceu, depois Moisés vai e fica 40 anos, quer dizer, ao todo, né, até a idade de 40 anos, no palácio, aprendendo toda a sabedoria que era muito avançada do Egito, né? Tão avançada que de vez em quando cai um prédio aqui no Brasil, mas as pirâmides estão lá de pé até hoje. Né? É verdade. E que conseguiram construir tudo aquilo sem a tecnologia que nós temos e tudo mais. Mas Moisés vai lá, fica 40 anos, não morre a semente que estava dentro dele, que foi colocada pela mãe. Ele toma aquela decisão, vai para o deserto, se afasta ali por mais 40 anos, mas a família continua. Quer dizer, quando ele volta para o Egito, Miriam está dentro da experiência vivida, da saída, Arão, né? O irmão dele, né? Também, quer dizer, a bênção é que aquela semente colocada para uma família, lá atrás, no momento até de dificuldade, ela se reflete por toda a vida. Aí você vai para a palavra, né? Ensina o menino no caminho que deve andar e não vai desviar. Não desviará dele. É o cumprimento da palavra. Glória a Jesus, que bênção. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Nós estamos chegando no final. Você falou anteriormente do caráter profético, né, dessa história, porque isso é maravilhoso, isso aqui é um mistério, né, que está aqui, né, a profecia contida aqui. Eu só queria abordar os 3 meses, né, o 3 ali, sim, como, né, você está se referindo ao texto que nós lemos, né? Escondeu 3 meses. Né? Então é a vida no terceiro dia, né? Isso. É sacrifício, morte e ressurreição do Senhor Jesus, né? Presente aqui, que preservou a vida aqui nessa família, né? Podia ter escondido 5, 7, 6, não, mas foi 3 por conta desse caráter profético ali, apontando, né, para o sacrifício de Jesus, para a sua morte, sua ressurreição, para essa vida que nós recebemos hoje, né, que não acaba aqui, né? É uma vida que... Escondeu o filho até que ele conheça um Jesus vivo. Um Jesus vivo. Graças a Deus. Amém? Amém. Podemos encerrar? Amém. Eu agradeço a presença de vocês, queridos pais do Senhor. Paz do Senhor a todos. Muito bem. Bom, chegamos ao fim então de mais uma edição do programa Família, um Projeto de Deus. Esse encontro gostoso que a gente tem toda sexta-feira, com reprises ao longo da semana na programação da TV Manaim. Mas a nossa oração é para que o Senhor te abençoe, você que está assistindo, a sua família, continue orando por nós. E se Deus quiser, na semana que vem a gente volta com mais uma edição. A todos, a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.